Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Esse texto diz o seguinte: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre o tema compaixão e poder. Este episódio é registrado pelos 3 evangelistas sinóticos, ou os 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o mais sucinto no seu registro, mas é o único evangelista que nos oferece informação de quando esse fato aconteceu. Mateus diz que esse episódio ocorreu imediatamente depois que Jesus desce do Monte das Bem-aventuranças, onde pregou o chamado Sermão do Monte. Marcos é o mais detalhado dos evangelistas. Ele mostra, e só ele mostra isso, que Jesus, tomado de grande compaixão diante do pedido daquele homem leproso, tocou-lhe e disse a ele: Eu quero, fica limpo. Lucas, que era médico e tinha uma perspectiva mais acurada do problema de saúde daquele homem, nos informa que ele não apenas era leproso, mas ele estava coberto de lepra, informando-nos, portanto, que a enfermidade dele estava em grau avançado, já nas situações mais debilitantes da enfermidade, que devastava a sua carne, que necrosava a sua pele, que devastava suas cartilagens, deixando-o, portanto, deformado. Portanto, este episódio nos enseja algumas lições que eu passo a destacar. A primeira coisa, irmãos, este homem aparece como paciente com uma grande necessidade. Certamente ele deve ter furado algum bloqueio, ele não podia viver entre o povo, ele não podia conviver com as multidões, ele devia estar num leprosário, numa caverna, um local isolado das pessoas. Aquele homem estava tomado por uma doença que era mais temida, era mais perigosa. Ela não apenas matava as pessoas paulatinamente, levando a pessoa a uma situação de opróbrio, porque a pele necrosava, a carne apodrecia, as cartilagens eram consumidas e devastadas. Mas a lepra era também uma enfermidade que produzia uma espécie de segregação, de isolamento. A pessoa não podia conviver com a família, não podia frequentar a sinagoga, não podia frequentar as festas, não podia conviver com ninguém, ela tinha que ficar isolada, coberta de trapos, vendo a morte terrível avançando pouco a pouco, consumindo a sua vida.
Este homem é uma espécie de carcaça humana, um aborto vivo, tomado por uma doença terrível, que lhe trazia tanto sofrimento. Este homem estava, diríamos nós, com a esperança morta. Era uma causa perdida, era um problema sem solução. Mas de repente, certamente ele escuta que Jesus está por ali. Ele fura o bloqueio, não sabemos como ele sai da caverna, sai do leprosário. Talvez se alguém o visse andando no meio da multidão, diria: maldito, pegando em pedras para jogar nele. Ele se prostra, com o rosto no chão, ele se ajoelha, ele adora Jesus. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Você que veio aqui nesta manhã, certamente não tem uma enfermidade tão grave quanto esta. Bendito seja Deus. Mas temos uma lepra, talvez mais perigosa, mais devastadora, mais nociva, de consequências mais danosas. Uma doença que se chama pecado. A lepra é um símbolo do pecado. Você encontra na Bíblia 3 circunstâncias. A lepra foi, por exemplo, aplicada como juízo divino para a rebelião de Miriam, para a mentira de Geazi e para o orgulho do rei Uzias. Assim como o pecado, a lepra, ela não é apenas uma coisa superficial. Assim como a lepra, o pecado separa. Assim como a lepra, o pecado deixa marcas. Assim como a lepra, o pecado insensibiliza. Assim como o pecado, a lepra cheira mal. Assim como a lepra, o pecado é contagioso. Assim como a lepra, o pecado mata. E aquele homem então, como que alimentado por uma esperança que brota na sua alma, diante do seu quadro humanamente impossível de ser resolvido, de uma causa perdida, ele recorre a Jesus. Talvez você veio aqui hoje com alguns problemas na sua vida que se arrastam, com lutas que perduram há anos, talvez há décadas. Talvez você olhe para o seu cenário e parece que a morte já está lavrada. Você não consegue sair dessa situação, desse cipoal, dessas algemas invisíveis. Mas hoje Jesus está aqui. E Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para purificar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Ele tem compaixão e Ele tem poder. Às vezes nós caminhamos e vemos pessoas aflitas e nós sentimos compaixão, mas não temos poder. Outros às vezes têm até poder, mas não têm compaixão. E compaixão sem poder é fraqueza, e poder sem compaixão é opressão. Mas Jesus tem compaixão e Jesus tem poder. Diz a Escritura que este homem se apresenta a Jesus de duas maneiras. Primeiro, de forma humilde, reconhecendo que Jesus tem o poder e a majestade. Se tu quiseres, tu podes. Eu não sei qual o seu problema, mas eu quero dizer para você que Jesus pode resolvê-lo. Não há limitação no seu poder. Se Ele quiser, Ele pode. Hoje mesmo, quebrar as algemas, romper os grilhões, interromper o fluxo mortífero do vício que escraviza, romper essas cadeias, tornar você livre. Mas esse homem tem uma segunda atitude. Não só reconhece o poder de Jesus, ele se submete à autoridade
e a vontade soberana de Jesus. Se tu quiseres. Ele não chega exigindo, ele não chega determinando, ele não chega fazendo qualquer reivindicação de direitos. Ele chega humildemente dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes. E é curioso que agora você encontra a resposta de Jesus. Os dois pedidos: se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus atende aos dois pedidos, diz: quero, fica limpo. Porém, antes de tratar do poder, vamos tratar da compaixão. É Marcos que nos informa que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Meus amados, é tão bom você vir num domingo de manhã para a igreja, talvez com as suas lutas, talvez com as suas dores, talvez com as suas necessidades, talvez com os seus dilemas, talvez com as suas pendências, talvez com as suas crises, e dizer uma coisa: Jesus conhece você, Jesus sabe o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as dores que você nunca compartilhou com outra pessoa. Ele conhece e Ele se compadece de você. Se compadece de você. Ele se importa com você. Quero. Mas outra coisa importante, e é inusitado isso, um leproso, sobretudo no estágio em que aquele homem estava, coberto de lepra, com a pele esbranquiçada, carcomida, com os nervos insensibilizados, com a carne apodrecendo, uma carcaça humana. Ninguém podia tocar num leproso sem ficar impuro. Mas antes de Jesus curar aquele homem, podia curá-lo à distância, podia dizer: fique aí e fique curado. Jesus estendeu a mão e tocou. E por que Jesus tocou aquele homem? E por que Jesus quebrou uma regra da lei cerimonial, que um leproso não podia ser tocado? Para mostrar para aquele homem que, apesar da situação dele, ele tinha valor, ele era importante. Jesus identifica naquele homem uma dor talvez maior do que a enfermidade física. A dor de ser abandonado, rejeitado, jogado num leprosário, quem sabe há meses, há anos, não sabemos quanto tempo, mas não era uma enfermidade nova, porque ele estava coberto de lepra, já em estado avançado da doença, à beira da morte, e Jesus toca aquele homem. A palavra original não é só um tocar de encostar, mas um tocar de abraço, de envolvimento, de afeto mesmo, e Jesus mergulha na fraqueza, na doença daquele homem, e o toca, para curar suas emoções, para curar a sua alma, para curar os seus recalques, as suas dores mais profundas. Talvez você veja aqui hoje, não tem uma doença física, louvado seja Deus, mas talvez você tenha uma doença emocional, de rejeição, desde a infância. Um trauma sofrido lá atrás, um abuso que você sofreu e que ainda dói, que ainda sangra. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui. E está aqui para curar você. Está aqui para limpar você. Está aqui para abraçar você. E que está aqui para fazer um milagre na sua vida. Mas o texto nos informa que Jesus não só tem compaixão, Jesus tem poder. Poder. Quando diz: quero, fica limpo. E diz a Bíblia que o homem imediatamente ficou limpo. Limpo. Eu quero dizer a você nesta manhã que o que Jesus faz, Ele faz perfeito, Ele faz completo. Ele não faz pelas metades. Ele perdoa e perdoa completamente. Ele cura e cura completamente. Ele liberta e liberta completamente. Ele restaura e restaura completamente. Bendito seja Deus. Mas é curioso que Jesus diz assim para aquele homem:
Veja comigo o texto. Versículo de número 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não mandou aquele homem imediatamente para casa? Vai para casa. Como disse para o paralítico lá de Betesda, toma o teu leito, anda, vai para casa. Por que ele não fez isso? Por que Jesus manda este homem curado primeiramente ao sacerdote? Jesus está protegendo esse homem. Se esse homem voltasse imediatamente para casa, talvez nem sua família o receberia. Talvez ele seria apedrejado no caminho. As pessoas sabiam que ele era leproso. Segundo, a autoridade sanitária que cuidava da saúde pública na época era o sacerdote. O sacerdote tinha que estudar medicina. Ele tinha que ter a capacidade, a habilidade de diagnosticar doenças. Haviam muitas doenças de pele, algumas delas curáveis, outras não. O sacerdote era um homem muito informado nas muitas áreas da ciência da sua época. Ele tinha que cuidar de muitas outras áreas. Ele era escolhido aos 25 anos, mas ele só assumiu o sacerdote aos 30 anos. Ele era alguém informado e era ele que tinha a autoridade e a competência da saúde pública para diagnosticar não só a doença, mas para identificar a cura e dizer, não, você está curado, você pode voltar para casa, você pode voltar para a sinagoga, você pode frequentar as festas, você pode fazer o convívio social, você está liberado, eu lhe dou um alvará de que você de fato está curado. Em outras palavras, os milagres de Jesus são públicos e verificáveis. Jesus faz, pode atestar, é verdade mesmo, não tem engano, não tem propaganda enganosa, não tem mentira. Não tem desse negócio de dizer que está curado e não está curado coisa nenhuma. Não tem desse negócio de fazer propaganda do milagre e o milagre não aconteceu. Não, o que Jesus faz, Ele faz de fato. Faz de fato. Sua família vai ver, seus vizinhos vão ver, seus parentes vão ver, seus colegas de trabalho vão ver o que Jesus mudou, o que Jesus transformou. Todo mundo vai notar, realmente houve um milagre aqui. Mas notem comigo, por favor, o versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eu quero entender, pastor Arival, duas coisas no texto. Ordenou-lhe Jesus, verso 14, que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote. Me parece, à luz do texto, que quando Jesus proíbe esse homem de falar qualquer coisa, não é que Jesus proibisse a ele de contar o milagre propriamente dito, mas que ele não deveria contar para ninguém antes de falar para o sacerdote. Ou seja, primeiro vamos andar pelas vias legais. Não fale para ninguém antes de falar para o sacerdote. Quem tem competência, quem tem autoridade, quem tem direito de dizer está curado publicamente é o sacerdote. Então não saia para ir contando para todo mundo sem primeiro mostrar de forma pública, de forma legal, de forma legítima, de forma adequada, que de fato a cura aconteceu. Esse homem não cumpriu bem essa ordem de Jesus. Marcos aqui nos informa isso, que a situação se tornou tão complexa que Jesus não podia nem entrar publicamente nas cidades mais por causa dessa ordem que ele quebrou. Mas por outro lado, eu fico a pensar, alguém que estava morrendo e que agora está com saúde, alguém que estava cativo e agora está liberto, alguém que estava arruinado e agora está restaurado, ele não pode se calar. Ele precisa falar. O corpo dele todo é uma boca aberta a contar, olha, Jesus fez um milagre na minha vida. E a história do testemunho desse homem
é para nós, irmãos, um grande desafio. Porque eu vou fazer uma pergunta a você nesta manhã. Jesus fez um milagre na sua vida também? Seus pecados já foram perdoados? Você já é uma nova criatura? O Espírito Santo habita na sua vida? Seu nome está escrito no livro da vida? Conta isso para as pessoas. Fala para elas. Não guarde esse milagre só para você. Proclame o que Jesus fez na sua vida. Anuncie aos quatro cantos o milagre que foi operado na sua história. Me permita concluir com o versículo 16, porque há algo para nós aqui também quase incompreensível. Em virtude desse grande milagre e das multidões, e note você que Lucas era um historiador. É o primeiro historiador da igreja, Lucas, médico. E Lucas é muito cuidadoso com a precisão das palavras que ele vai usar. E no verso 15, ele não diz grande multidão, ele coloca no plural, grandes multidões. Afluíam para ouvir Jesus, para serem curadas das suas enfermidades. E eu fico imaginando aos borbotões, as pessoas vindo, saindo das ruas, das vilas, das cidades, das aldeias, e vindo em massa, aquelas multidões ao encontro de Jesus. Cada uma delas com as suas lutas, com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas doenças, com as suas enfermidades. Mas olha uma conjunção adversativa no verso 16. Ele, porém, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus era um homem perfeito e é Lucas quem nos conta a vida de oração de Jesus. Jesus está nos ensinando um princípio. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa agenda. O trabalho, por mais importante, por mais urgente, por mais necessário, não pode ocupar no nosso coração, na nossa agenda, o lugar indisputável de Deus. Nós não podemos nos capitular ao ativismo, por mais necessário que ele seja, porque a presença de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a vida de oração é a ferramenta, é a usina de poder que nos dará condições de prosseguir atendendo às demandas das multidões. E por isso diz a Bíblia que Jesus se retira para estar a sós com o Pai, para buscar o Pai, para orar ao Pai, para falar com o Pai, para receber poder do Pai, para dar continuidade ao seu ministério. E tanto é fato que no verso 17, o verso seguinte está escrito: ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Samaria e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Agora esta é uma palavra para a igreja, para você, para mim. As multidões estão aí fora, com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas enfermidades, com as suas lutas, com as suas urgências. E você e eu, a igreja, precisa se recolher tantas vezes para buscar a Deus, para orar ao Senhor, para buscar revestimento de poder. Porque nós não podemos atender às necessidades dessas grandes multidões com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento, com os nossos próprios recursos. Nós precisamos do poder de Deus. Só Ele pode nos capacitar. Que Deus nos ajude a sermos revestidos com esse poder,
porque há multidões aí fora precisando urgentemente de ajuda e de socorro. Que nós possamos seguir aquele que tem compaixão e tem poder. São Paulo precisa de Jesus. E esta igreja precisa oferecer a esta cidade o que ela precisa: o Evangelho da graça salvadora de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.